momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. A formosa Jerusalém, irmã Valdécia cantando, em momentos no Tabernáculo da Fé. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juntadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de velar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali,
Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Ouvintes, assim que houve a queda no princípio, lá no Éden, o mundo ficou nas mãos do maligno. É claro que por uma permissão de Deus, porque o propósito de Deus teria de ser cumprido, que é expressar os seus atributos. Atributos de Salvador, de Curador, de Libertador. Então, por um pouco de tempo, por um tempo, como já apreciamos, já estudamos, 6.000 anos que o mundo jaz no maligno. O sétimo, Satanás, vai ter o seu sábado, seu descanso circunstancial. Então, a terra se tornou propriedade de Satanás. A sua glória e todos os sistemas políticos, religiosos, se tornaram instrumentos de Satanás. Por isso que Jesus disse, se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Mas o meu reino não é deste mundo. E Satanás ofereceu toda a glória da terra, do mundo, para Jesus lá no Monte da Tentação. Jesus rejeitou. Por coisa muito menor, fração apenas, os homens se dobram, adoram a Satanás. Infelizmente, é uma análise que pode ser contestada, mas não deixa de ser verdade. Toda verdade é contestada. Na mensagem O Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terreal, nós aprendemos estas verdades. E que, então, individualizando, ele diz, eu era propriedade do diabo. Mas agora não. Eu fui redimido. Como a terra será redimida, o homem será redimido. Jesus já pagou o preço lá no Calvário dessa redenção. Agora, isso tem que ser aceito pela fé. É a graça. A diferença é que o mundo rejeita, o mundo blasfema, o homem ímpio rejeita
a verdade, a mensagem do dia. Mas o eleito não rejeita essa graça. Então a grande diferença está aí. 2 ladrões condenados pelos mesmos feitos. Um preferindo ficar na sua condenação e o outro aceitando a graça. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é que forma a diferença. Fez a diferença entre os 2 ladrões, ambos ladrões, representando os 2 lados da humanidade. Uma que rejeita e outro vivendo sob as mesmas circunstâncias, as mesmas paixões, sujeitos às mesmas paixões, diz a Bíblia, mas não rejeitam a graça. Ao não rejeitar a graça, o que acontece? Deixa de ser propriedade do diabo. Você tem que entender, a mulher que não aceita a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as cartas de Paulo, ela é uma propriedade do diabo. O homem, pela mesma forma. Isso não tem que discutir. Agora, aceitando a graça, não importa se tenha sido uma samaritana, uma Maria Madalena, um Zaqueu, não importa. O que faz a diferença está exatamente aí. A terra tem sido uma propriedade indevida de Satanás. Por isso ela tem sido maculada, ela tem sido destruída. O progresso, que é a alavanca do diabo para enganar, para cegar o entendimento dos homens. Essa é a linguagem de Paulo. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para não verem isto. Cegando, estando cegos, não podem ver. Nunca podem ver a visitação de Deus no seu dia. Para eles, esta mensagem é heresia. É falsa. Para eles, esta mensagem é uma blasfêmia até. A mensagem de Estevão foi uma blasfêmia para os sacerdotes. A mensagem de Estevão. E o que ele estava pregando? Ele estava simplesmente citando a Bíblia Sagrada. Por que apedrejaram a Estevão, sendo que ele apenas citou a Bíblia? Por quê que prenderam e perseguiram os apóstolos? A Pedro, por exemplo, porque ele citava a Bíblia, citava os profetas. Mas eles não entenderam e, sinceramente, perseguiram-nos e mataram-nos. Jesus disse, cuidando, fazer um serviço para Deus. Eles estavam cegos, sendo eles propriedades do diabo. Jesus disse isso em São João capítulo 8, verso 44. Quando ele disse, vós tendes por pai o diabo, esse pai aí
significa proprietário, dono. Dono. Vocês têm um proprietário, o diabo. Em São João, capítulo 8, verso 44. Qualquer evangélico que ouvisse um pregador falar isso a respeito de uns homens como aqueles, ficariam escandalizados. Qualquer evangélico ficaria escandalizado. Ficaria até revoltado. Porque os homens eram pios, eram exemplos. Exemplos. Agora, chega um nazareno, para eles, com um nascimento ilegítimo, dizendo que eles eram filhos do diabo. Que loucura! Agora, o que Jesus diria hoje, se ele viesse em pessoa? Ele diria, ó, benditas filhas de Deus, né? Benditos filhos de Deus. Benditas filhas de Deus. Benditos filhos de Deus. Ele diria isto? A mensagem não pode ser aceita definitivamente por esse mundo religioso. Então você pense nisso agora. Guarde no seu coração. Uma vez eu era propriedade dele, do diabo. Não vamos rodear toco, não. Como a terra também. Mas agora não. Aquela mulherzinha foi propriedade indevida de Satanás. Mas, assim que ela se encontrou com Jesus, acabou. Aí é como o profeta disse, tire suas mãos dela. A expressão foi essa, tire suas mãos sujas desta mulher. Ah, mas para ela não tem mais remédio. Depois dela fazer, cair onde ela caiu, ser o que ela tenha sido, agora você vem dizer que ela não é propriedade mais do diabo? Jesus nunca disse, tira as mãos de Anás, de Caifás, Satanás. Jamais diria. Jesus nunca disse, Satanás, tire as mãos da primeira dama de Jerusalém. Não. Mas ele disse a respeito da Marinhinha lá, Satanás, tire sua mão dela. Sua mão suja. Onde estaria Jesus hoje? Vindo aqui em pessoa. Tire suas mãos da propriedade de Deus. Amém? Tire suas mãos da propriedade de Deus. Tenha fé, meu irmão, ele clama assim, para reclamar o que é seu. Tenha fé para requerer. Este é um direito seu. Porque isto tem vindo de Deus para os seus filhos. Esse grande mundo religioso jamais terá essa fé. Jamais. Ele encontrou uma mulher que andava encurvada há 18 anos. E ela entrava ali, saía por ali.
ela tinha até uma certa contemplação da parte deles. Mas quando Jesus a encontrou, ele a libertou de Satanás. E quando ele foi censurado porque fez aquilo no dia de sábado, ele disse, espera aí, não me era lícito soltar, libertar esta filha de Abraão que há 18 anos andava presa por Satanás? Não, não é lícito libertar filhos de Abraão? Filhas de Abraão? Acontece que o próprio Senhor Jesus disse que eles não eram filhos de Abraão. Aí que está a coisa. Os que não eram encurvados, presos por Satanás, não eram filhos de Abraão. Ele disse, vós tendes por pai o diabo. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos da serpente, que é por excelência religiosa. Então você vê esta Bíblia caminhando com o seu autor, com o Espírito Santo, formando um estado, uma atmosfera de futuro lar. Oh, sim, ele pouco interessaria pela terra sem você, sem o seu povo, sem a sua esposa. O que Jesus faria com esta terra sem sua igreja eleita? Sendo que ele morreu por ela, ele ressuscitou por ela, ele desceu no dia de Pentecostes por ela, e virá nas nuvens por ela. Aleluia! Ele tem enviado seus profetas mensageiros, e graças a Deus que você ouviu, parou, aceitou essa graça em nome de Jesus Cristo. Amém.